Que a graça, a paz, a bondade e o amor do nosso Deus triuno cubra a sua vida e todas as nações da terra neste 13º dia do mês de Nissan, chamado a consagração. Este é o nosso 6º dia de consagração, depois dos primeiros 7 de arrependimento. E o foco deste dia é muito importante. Que dia maravilhoso! Nós estamos exatamente no momento em que Jesus Cristo, em Jerusalém, vai celebrar a última ceia com os seus discípulos. E o que é que vamos ter aqui? A refeição da aliança. Diga, refeição da aliança. A refeição da nova aliança. Diga, refeição da nova aliança. É uma noite memorável, portanto. E o que vai ocorrer nesta noite? Nós poderíamos hoje abordar muitos assuntos, porque se pensarmos na noite de hoje, neste 13º dia de Nissan, nós íamos levar o resto do mês aqui. O apóstolo João devota a esta noite nada menos do que os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do seu Evangelho. Veja, portanto, que noite com tanto ensino, mas nós queremos nos concentrar especificamente na refeição da aliança. Por quê? Porque aqui nesta noite, Jesus, na realidade, está apresentando um contrato de noivado. Jesus está nos convidando a fazer uma aliança de noivado com Ele. E é por esse prisma que nós vamos analisar o assunto. A palavra de Deus usa o casamento como a simbologia da aliança entre Deus e Israel. Em Isaías, no capítulo 61, no versículo 10, vamos ler? Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação. Cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Veja só, Deus já fala de noivado, de casamento, e esta é uma imagem muito linda. Por quê? Porque fala de uma intimidade. Casamento é uma aliança de sangue. Olhamos para os cantares, para Cantares de Salomão, onde encontramos a inspiração das figuras para descrever o amor de Cristo ontem, e eis-nos aqui. Veja, também ainda em Isaías, no capítulo 62, verso 5, leia comigo: como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, o casamento de Cristo com a igreja, a noiva, a esposa que ele ia preparar, nasceu no coração de Deus nos tempos eternos. E esta noite da última ceia, chamada última ceia, ela é muito significativa. Deus prepara um casamento para a igreja. Deus começou a planejar este casamento surpreendente antes da fundação do mundo. E o noivo é o próprio Cristo, o Filho do Deus unigênito. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus, queridos. A noiva é a verdadeira igreja. Quando olhamos para o Novo Testamento, esta figura da noiva, ela é muito evidente. Em 2 Coríntios 11, verso 2, Paulo declara, leiamos:
porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem, noiva, pura. Aleluia! Paulo, em vários lugares, vai falar desta igreja como a noiva. Vimos ontem um dos textos, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la como noiva, como a virgem pura. Por isso, queridos, vamos olhar hoje para a ceia do Senhor na perspectiva das bodas do Cordeiro. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança, para trazer-nos de volta ao coração do Pai. E esta figura do noivado está presente em várias declarações de Jesus na forma de uma aliança, porque o casamento é uma aliança, é um relacionamento de aliança. O capítulo 19 de Apocalipse vai falar desta noiva que se ataviou, desta noiva que está preparada para as bodas do Cordeiro, para a cerimônia de consumação deste casamento de Cristo com a igreja. Então olhamos para a aliança de casamento. O que é aliança? Não vamos dar aqui, você que é aluno do IBPFé, estamos estudando as alianças, não vamos dar aqui todas as definições de aliança, mas apenas fazer uma declaração sobre o sentido de compromisso. Leia comigo. Aliança é um compromisso de desenvolver um relacionamento contínuo e existência de interação entre os parceiros desta aliança, que é um processo dinâmico e crescente. Vamos olhar para o casamento bíblico. Ele vai culminar, é o culminar de 4 tipos de aliança. Quais são os tipos de aliança? O primeiro tipo é o serviço, a aliança de sangue. A aliança de sangue é chamada uma aliança de serviço. O segundo tipo de aliança é a aliança de amizade, também chamada aliança de sal. O terceiro tipo é a herança, também chamada aliança da sandália. E o quarto tipo é o casamento, a aliança selada. Então há uma progressão nesses tipos de aliança que nós podemos encontrar também no relacionamento de Cristo conosco, que formamos a igreja. Olhamos agora para cada uma delas. Aliança de serviço. Aliança de sangue requer o quê? O derramamento de sangue. Naquela noite em que Jesus foi traído, e ele está celebrando a ceia, ele declara, em Lucas capítulo 22, 20, podemos ler? Este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Portanto, a aliança que Jesus está realizando naquela noite é uma aliança de sangue. Ela implica em derramar sangue. O sangue é o símbolo da vida. E Jesus vai usar esta figura em João no capítulo 6, quando ele fala do seu sangue, que o seu sangue será derramado, que o seu sangue deve ser bebido, que o seu sangue é verdadeira bebida. Ele está falando de uma aliança de sangue. As alianças de sangue, elas seguiam vários rituais. E um dos rituais era o corte na palma da mão ou no braço, e o sangue era misturado, significando nossas vidas se misturam e tornam-se uma só. Aqui na noite daquela ceia, Jesus está propondo cortar uma aliança de sangue, para que as nossas vidas se misturam. Mas que coisa! A minha vida é cheia de pecado, Jesus é puro. Por isso é que quando ele faz esta aliança conosco, porque aliança significa que todas as coisas se tornam comuns, bens e dívidas, Jesus vai partir daquela ceia,
para pagar a nossa dívida, verdadeiramente para morrer a nossa morte. Mas esta aliança, ela vai desembocar na próxima, que é a aliança de amizade, também chamada aliança de sal. Você vai encontrar várias referências, não vamos fazer um estudo detalhado, porque esse não é o nosso propósito. Uma vez que uma aliança de sangue já havia sido firmada, o próximo nível de relacionamento, porque na aliança de sangue há serviço, é o servo. Mas agora vamos avançar, uma aliança de amizade. A aliança de sal é uma aliança de amizade, evolui para um relacionamento. Por quê? De onde é que vem esse nome, aliança de sal? Da tradição de misturar o sal no pão. Ao partir o pão, colocar um pouco de sal, depois da refeição concluída. Como você pode separar o sal do grão? Impossível. Se você pôs o sal no pão, não tem mais como você tirar o sal ou recuperar. Seria impossível. Assim, ao entrar numa aliança de sal, significa que você está num nível de relacionamento que não pode ser dissolvido. É muito interessante verificar que Jesus, naquela noite, ele vai usar o termo amigo. No capítulo 15 deste Evangelho de João, vamos ler: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilho convosco. Esse termo aqui, amigo, está se referindo ao amigo de aliança. É um nível de amizade. Jesus diz aos seus discípulos naquela noite: sois meus amigos. Não apenas servos. Pela aliança de sangue eu posso me tornar servo. É a aliança do serviço. Se alguém lutar contra você, eu vou lutar também contra você. Eu vou lhe servir, eu vou lhe defender. Mas agora a aliança de amizade. Você vem para um novo nível. E Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo que eu recebi do Pai eu estou compartilhando. Quando existe amizade, existe o doar-se, existe o compartilhar. Então, nesta noite, também estamos vendo as marcas de uma aliança de amizade, uma aliança de sal. Mas o próximo nível de aliança é a aliança da herança ou a aliança da sandália. É muito interessante, a aliança da sandália não é mencionada especificamente nas Escrituras, mas o seu nome origina-se do costume de marcar uma propriedade com uma sandália, com um calçado, e não se podia tirar do lugar, era um marco. Minha propriedade vai até aqui, por isso se fala de herança. Ninguém jamais ousaria mover a sandália do lugar que delimita qual é a herança, pois em Deuteronômio 19:14 isto é proibido. É notório que nesta ceia, contrário, porque isso não existia na celebração da Páscoa e outras ceias, Jesus vai a cada discípulo e eles têm que descalçar as sandálias. É a aliança da sandália. É a aliança da herança. Nessa aliança que Jesus está estabelecendo, ao tirar os sapatos, a manifestar a aliança da sandália, está dizendo que
Você agora é filho, você vai ser herdeiro. Ok, você chegou ao nível de amizade, mas de amizade você passa ao lugar da herança. E quem é que tem direito à herança? Senão aquele que é filho. Aleluia. Aleluia. João 13:1 em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha com a qual ele estava cingido. No verso 8, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo, tu não terás herança. É o que Jesus vai dizer a Pedro, porque ele não queria que os seus pés fossem lavados, não queria remover as suas sandálias, ele não estava entendendo, e Jesus mesmo disse, o que eu faço, vocês não sabem agora, vocês vão compreender depois. Em Romanos, capítulo 8, verso 17, e em vários outros textos do Novo Testamento, é-nos informado que em Cristo nós nos tornamos herdeiros. Então, nesta noite, Jesus Cristo também está nos apresentando a aliança da sandália para nos dar a herança, para nos dar o que é seu, para tornar-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que maravilha! E quem é que herda tudo senão o Filho? Então, de servo crescemos para amigo, de amigo nos é apresentado o lugar de filho para ter uma herança. E então, finalmente, a evolução das alianças chega à mais íntima de todas as alianças, que é o casamento. É a aliança selada. A forma final de uma aliança é o casamento, é o noivado. Esse é o relacionamento mais próximo jamais experimentado, pois é o ponto em que as duas partes da aliança se tornam uma. Diga, as duas partes se tornam uma. Isso nos leva ao Gênesis, quando Deus forma Eva e a entrega a Adão. Deixará, diz Adão, o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus ali está oferecendo um contrato de noivado para que ele possa desposar a noiva, aqueles que serão redimidos pela sua graça e pelo seu sangue. Agora, a pré-condição para uma aliança de casamento, em primeiro lugar, é a exclusividade. Diga, exclusividade. Neste 13º dia de Nissan, nesta noite, Jesus está nos convidando a uma aliança exclusiva. E não apenas exclusiva, também uma fidelidade mútua. Esta é uma aliança em que ele vai dizer da sua fidelidade à noiva, mas a noiva também precisa declarar a sua fidelidade a ele. E queridos, esse é o relacionamento final que Jesus nos projetou. Ele não veio apenas para nos libertar do fogo do inferno. Ele veio para restaurar-nos a um lugar de intimidade, de aliança, e a figura de noivado, a figura de casamento, é apenas uma figura de linguagem para expressar o nível de intimidade. Por quê? Porque nós conhecemos como a mais profunda intimidade a relação matrimonial. Deus quer estar conosco numa nova forma. O apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor Jesus é um só espírito com Ele. É tornar-nos únicos. Quando Jesus fala do seu relacionamento com o Pai, ele diz, eu e o Pai somos um. Mas quando ele vai orar, também naquela noite, no capítulo 17 de João, ele ora para que nós também sejamos um com ele. Essa unidade proveniente de uma aliança profunda, uma aliança de casamento. Ele será o marido que ama e protege a noiva, e nós devemos ser a noiva fiel a ele, e somente a ele. Não há rival.
Em Apocalipse capítulo 19, no verso 18, há uma grande alegria, uma explosão de louvor no céu. O versículo 18 diz o porquê. Vamos ler. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. O casamento hebraico é uma figura do casamento de Cristo com a igreja. Existem vários rituais dentro deste casamento. Nós não vamos fazer um estudo sobre isso, não vamos detalhar, vamos apenas mencionar, porque só este assunto em si nos mereceria algumas horas de estudo, fazendo a comparação dentro da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, como cada um desses rituais da aliança de casamento hebraico é cumprido naquele processo do estabelecimento desta aliança matrimonial entre Cristo e a igreja. Vamos apenas citar de passagem. A primeira coisa era a seleção. Selecionar, o pai selecionava a noiva. Aqui é o Espírito Santo, que é o enviado para selecionar. Quando olhamos para Abraão, por exemplo, ele teve um filho, Isaque. Isaque, que ocorreu com ele, teve 2. Mas é preciso ter um casamento. E é interessante que Abraão precisava de uma noiva que fosse da sua parentela. E enviou um servo. Esse é um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio buscar a noiva para o Filho de Deus. Assim como Eliezer, servo de Abraão, foi à terra da parentela de Abraão para buscar uma noiva para Isaque, Deus enviou o Espírito Santo e Ele está aqui na terra. Para aqui na terra onde Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressurgiu e de onde voltou ao céu, Ele está aqui buscando a noiva. Você foi selecionado. Nós fomos selecionados. Diga, o Espírito me encontrou. Então é o próprio Espírito Santo que está escolhendo a noiva para levá-la ao arrependimento, para levá-la ao noivo que é Jesus. O segundo passo era o dote, era acertado o preço. O que é que vai ser dado pela noiva? Pois bem, um preço foi estabelecido. E o preço, queridos, o dote desta noiva chamada igreja é a vida de Jesus. Naquela noite, naquela ceia, Ele está ali sabendo que em poucas horas Ele estará pagando o dote, pagando o preço para receber esta igreja. Depois o penhor nupcial era uma garantia, era um presente que era dado, porque o noivo haveria de partir, mas aquele presente era uma garantia de que ele voltaria para consumar o casamento. Pois bem, Cristo também nos deu um penhor. A Bíblia é muito clara, o Espírito Santo é este penhor. Ele, Jesus, nos enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo dentro de nós é a garantia que Ele vai voltar, que Ele vai consumar o casamento, que tudo será realizado. Em quarto lugar, era o consentimento. A noiva, ao receber a proposta, teria que dizer sim, e nós também temos que dizer sim a Jesus. É o nosso sim, Deus não força, Deus nos oferece estabelecer esta aliança, mas sou eu que tenho que dizer sim. Depois vi o desposamento. O desposamento bíblico era tão completamente comprometedor que era como se fosse o casamento. A gente chama isso aqui de noivado, não é? É como se é o momento que você dá a aliança na mão direita, está noivo. Aqui era já chamado de desposamento, é tão vinculativo como se fora já um casamento. Depois o documento, a ketubá, onde o noivo estabelece aquilo que será dado de proteção
a noiva, um documento escrito. Jesus também nos deu uma ketubá. Quantas promessas naquela noite! Quantas! Você pode ler depois desse encontro aqui, ou amanhã, os capítulos 14, 15, 16 e 17. Seria uma boa leitura para hoje à noite. Ali está a nossa ketubá, ali estão as promessas desta aliança, que são extraordinárias. Começa Jesus declarando que não nos deixará órfãos, voltará para nós na pessoa bendita do seu Espírito, que Ele vai nos preparar lugar, e eu falarei disso daqui a pouquinho. Depois viu o cálice da aliança. Era bebido, a noiva bebia com o noivo, trazia pão. Isso sempre, os elementos de pão e vinho estão sempre presentes em uma aliança. E depois disso, o noivo partia, não ficava ali, pelo menos um ano eles não iam se ver. Ele partia para a casa do pai, a fim de preparar a câmara nupcial. E depois, ele voltaria. E é o eis o noivo, né? O noivo vem, dá o grito, a noiva desperta e finalmente vai para a casa do pai, para a consumação do casamento. Agora, queridos, estamos diante da ceia. E vamos ver algumas coisas aqui que apontam para essa relação de aliança. Por exemplo, quando o noivo bebia do cálice com a noiva, ele fazia um juramento: não beberei mais, ser-te-ei fiel, não beberei com outra, nunca mais vou beber deste cálice até que eu venha para beber contigo na consumação do casamento. O que é que Jesus disse? Não mais beberei. É linguagem de noivado. Jesus está dizendo: ser-te-ei fiel. E queridos, nesta noite de consagração, nesta sexta noite de consagração, somos chamados a ter o mesmo nível de fidelidade. Ser-te-ei fiel, Jesus. Não entrarei em comunhão com outro. Eu te esperarei. Outra coisa interessante é que o noivo teria que ir para a casa do pai. E ali na casa do pai preparava o lugar para quando chegassem as bodas, o casamento. E quem dizia que tudo estava pronto para o casamento não era o noivo, era o pai. O pai observava a construção da câmara nupcial, do lugar para o casamento. E era ele que, quando tudo estava pronto, dizia: ok, pode ir buscar a noiva. Se alguém perguntasse ao noivo quando será o casamento, ele diria: eu não sei, somente o pai sabe. Agora, o que Jesus diz? Daquele dia e hora, ninguém sabe, somente o pai. Isto é o quê? Linguagem de casamento, linguagem de noivado. Vou preparar-vos lugar. Linguagem de noivado. Então Jesus está aqui nesta ceia, queridos, deixando um memorial para que nós recordemos a cada dia que chegamos para celebrar a ceia do Senhor. É o que? Nós devíamos vir com uma santa emoção, porque é um renovar da memória, da consciência, da consagração, de noivado que requer intimidade, fidelidade, amor profundo. Fazer isto é em memória de mim. É um memorial. Agora, algo interessante
é que sempre, na Páscoa, naquela ceia, há 4 cálices. 4 cálices. 4 cálices. E o que é que significam estes 4 cálices de vinho ao longo do jantar, da Páscoa, Ceder? 4 cálices de vinho são bebidos. Os exegetas judeus, eles observaram um detalhe interessante do livro de Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7. E eles dão a explicação para os 4 cálices. Este é o versículo. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu, Yahvé, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Cálice número 1. Eu vos tirarei. E vos livrarei da servidão. Número 2. Veja os verbos. Eu vos tirarei. Próximo verbo. Eu vos livrarei. Terceiro. E vos resgatarei com braço estendido. Número 3. Terceiro cálice. E com grande juízo. E vos tomarei. Número 4. Por meu povo. Eles também relacionam estes 4 verbos às 4 letras do nome inefável do Eterno, Yahvé. O tetragrama sagrado. O primeiro verbo começa com Iot, o segundo com Rei, o terceiro com Vav, o quarto com Rei, que forma o tetragrama Yahvé. O que significa, portanto, cada um destes cálices? O primeiro cálice é o cálice da santificação, baseado na declaração, leia comigo: eu te tirarei de debaixo dos fardos dos egípcios. Já sabemos que santificar é separar. Então eu vou vos separar. Tirarei de debaixo das cargas do Egito. Então o primeiro cálice era bebido, celebrando que a santificação. Deus nos tirou, Deus nos separou do Egito. Deus removeu as cargas que pesavam sobre nós. Segundo cálice, o cálice do juízo final, ou libertação, baseado na declaração de Deus. Leia a declaração: eu te livrarei da escravidão deles. Libertação, não mais escravos. Agora me diga se cada uma coisa dessa, cada cálice não está Jesus aqui. Ele nos santifica pelo sangue da nova aliança. Ele nos liberta de todo juízo e de toda a servidão. O terceiro cálice é chamado cálice da redenção, com base na declaração de Deus. Leiamos: eu vos vou te resgatar com braço estendido, a redenção, com braço estendido, te resgatarei, te redimirei. Aleluia! Não está Jesus aqui celebrando a nossa redenção? E o quarto cálice, o cálice de louvor ou restauração, baseado na declaração: eu te levarei para ser meu povo e serei seu Deus. Aleluia! Quando lemos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e esses relatos daquela noite da ceia são muito semelhantes. Até porque, vamos dizer, o evangelho de Marcos aqui é o original, e os demais extraíram do relato de Marcos. O relato de João é completamente diferente.
Mas João já escreve o seu evangelho no fim do primeiro século. E vamos ver algo tremendo aqui. A ordem, João não vai falar desta ordem dos cálices, mas vamos para Lucas. Lucas 22, 17. E tomando um cálice. Este é o número 1. Mateus e Lucas não falam desse primeiro cálice. Eles falam depois apenas do pão e um cálice. Lucas fala, tomando um cálice. Jesus tomou o cálice número 1. Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice. Novamente, este é o cálice número 2. E depois, passa de mim este cálice. Naquela hora, Deus não ouviu, mas ouviu depois, porque ele bebeu este cálice. E depois, não beberei do fruto da vide. Não beberei do fruto da vide. É o quarto cálice. Mas o que temos aqui em Jesus? Primeiro, nesta ceia, o cálice da santificação. Jesus vem celebrar conosco esta ceia para nos santificar, queridos, para nos separar, a noiva que será separada. Uma das coisas, quando o noivo ia para a casa do pai, preparar o lugar, a noiva ficava para se preparar também. Ela tinha que se preparar o seu enxoval, preparar o seu corpo, um tempo de purificação. Ela tem que passar pelo banho de imersão, simbolizando purificação, aguardando, porque nunca sabia quando o noivo chegaria. Assim também nós, nesta noite, rememorando o que ocorreu naquela última ceia, nesta apresentação de um contrato noivado, somos chamados a nos santificar, sabendo que Ele nos separou, Ele pagou o preço para a nossa separação, para a nossa limpeza, mas eu também tenho que me preparar como noiva, para que quando ouvir o grito, eis o noivo, Ele me encontre pronta, Ele me encontre preparada. Amém? O cálice do louvor, temos tudo para louvar ao Deus nesta Páscoa. Temos tudo para louvar a Deus nessa ceia. Por quê? Porque Ele nos libertou da escravidão do Egito. Ele tirou as nossas cargas. Ele está conosco. É um lugar de exaltação. Por isso, quando Ele pega o pão e o vinho, Ele dá graças. Aleluia. Graças, Senhor Jesus. Mas também o cálice da redenção. E na realidade, é esse cálice da redenção que Jesus vai dizer. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia. O cálice da nova aliança no meu sangue. E o último cálice é o cálice da aceitação. Glória a Deus. O cálice da aceitação. Eu aceito a aliança. Amém? Diga, eu aceito a aliança. Aleluia! Eu aceito esta aliança. Então, vamos novamente aqui olhar para Jesus e verificar que aquele texto tem tudo a ver conosco. Eu te livrarei da escravidão. Diga, já não sou escravo. Fui resgatado. Aleluia. E neste último cálice, Lucas 22, 16 a 18. Pois vos afirmo que não a comerei, a ceia, novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice, partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
que Ele está dizendo: façam isso em memória de mim. Recordem-se, hoje é apenas um contrato de noivado, mas aqui está a garantia: eu logo mandarei o Espírito, Ele estará dentro de vós, Ele viverá convosco. O Espírito Santo é o amigo do noivo. Sempre o noivo tinha um amigo. E era interessante que, como não se sabia o dia em que o noivo chegaria, o pai queria dizer quando tudo estivesse pronto. Se o noivo chegasse e a noiva não estivesse preparada, não haveria o casamento. Mas quando o noivo não queria correr o risco de que isso ocorresse, ele enviava o amigo na frente para dizer: o noivo está chegando, eis o noivo. E queridos, porventura o Espírito Santo não tem sido enviado a nós e a toda a terra, dizendo: igreja, prepara-te, o noivo está vindo, o noivo está chegando. Aleluia! Até mesmo o que nós estamos enfrentando hoje na terra, porventura não são sinais de que o noivo se aproxima. Até mesmo o juízo de Deus visa trazer-nos de volta ao seu coração, para que a noiva se prepare. Quanta imagem começa a nos chegar de atitudes desta igreja, que começa a adorar, que começa a louvar, que se ajoelha nas praças, que canta nas casas, que adora, que estabelece o trono de Deus pela adoração, porque o próprio Espírito dentro de nós, e é naquela noite que Jesus fala extensivamente sobre o Espírito Santo. Por isso, nesta noite de dia 13 de Nissan, noite da última ceia, há tanto a recordar, há tanto a despertar o coração. Paulo, ao falar da ceia, ele diz: portanto, falando as palavras de Jesus: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então Ele está dizendo ali: olha, vocês vão fazer isso. Hoje é apenas um sinal. Esse pão representa o meu corpo que está para ser partido. Em vosso lugar eu estou me entregando. Olha aí a aliança, eu estou me dando a mim mesmo. Todo aquele tipo de aliança, uma aliança de sangue, uma aliança de sal, uma aliança de sandália e uma aliança de casamento. Mas vocês precisam olhar para frente. Haverá uma consumação. Eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai estar aqui embelezando. Porque, queridos, a obra de Cristo, ela visa transformar-nos. Na realidade, Deus não encontrou uma noiva. Através do Espírito Santo, Ele está formando a noiva. Como lemos ontem em Ezequiel, quando olhou para nós, estávamos no sangue, imunda, desprezada, rejeitada. Mas Ele vem para lançar a capa da redenção sobre nós, para limpar-nos, para remover-nos do sangue e para cobrir-nos. É uma obra do Espírito Santo de transfiguração, até que cheguemos à estatura de noiva. É um processo. Quando Jesus projeta sobre nós a igreja gloriosa, a noiva gloriosa, que não tem ruga, nem mancha, nem defeito algum, é uma obra que o Espírito Santo realiza dentro de nós. Por isso, nesta noite, vamos entender que o cálice que bebemos, diga, é o cálice da aliança, que Cristo nos ofereceu. Leia comigo. Primeiro, o cálice que bebemos é o cálice da aliança. Segundo, Cristo nos ofereceu
uma proposta de casamento. Terceiro, Ele nos escolheu para ser sua noiva. Aleluia! E agora? Que Ele foi preparar um lugar para nós. Mas Ele virá nos buscar. Então, quando comemos este pão, segura o seu pão, o seu cálice. O que vai acontecer? Você vai ler o que vamos projetar na tela. Quando bebemos do cálice, selamos a nossa aliança com o Senhor. Juntos, estamos dizendo, sim, somos tua noiva. Beberemos o cálice da aliança no grande banquete, aquele dia quando o Pai há de celebrar as bodas. O que isso deve despertar em nós? A mesa do Senhor, senão uma devoção absoluta. Curve a sua cabeça, segurando estes elementos. Transporte-se agora para Jerusalém. Feche os seus olhos. Imagine-se ali. Você é um dos discípulos. E vamos renovar agora o nosso compromisso com Cristo. Renovação. Senhor, este é um momento de renovação. Renovamos o nosso compromisso contigo, Jesus, como noivo. Aleluia. Nós dizemos sim. Eu aceito fazer aliança contigo, ser-te fiel, amar-te com exclusividade, permanecer-te fiel até o dia em que me leves aos tabernáculos eternos. Diga ao seu Senhor. Mas esse momento também de gratidão pelo convite, agradeça. Jesus, eu te agradeço por me convidares, vinde a mim. É o convite, se alguém quer vir após mim. Sim, obrigada pelo convite. Nesta noite, rememorando a última ceia, eu quero expressar-te a minha gratidão pelo convite que me fizeste para esta ceia, para esta aliança, para este noivado. Eu te agradeço de todo o meu coração, porque me escolheste. Não fostes vós que me escolhestes, ele disse. Eu mesmo vos escolhi a vós. Eu vos nomeei, eu vos chamei. Sim, Jesus, tu tomaste a iniciativa e com estes elementos na nossa mão, nós só podemos dizer graças. Mas em terceiro lugar, ativamos a consciência de que tu aguardas aquele dia para que possamos beber juntos. Ativo a minha consciência para que eu viva cada dia na expectativa daquele grande dia. Sim, querido, Jesus aguarda com ansiedade aquele dia, quando comeremos juntos novamente. Ele disse, não mais comerei até aquele dia, não mais beberei até aquele dia, quando fará conosco. Será que tudo isso não desperta em nosso coração o mais profundo amor, a mais intensa expectativa? A Bíblia chama isto da nossa bendita esperança. Nós estamos aqui no mundo tão adversário a tudo que é santo, há tantos atrativos, mas que nesta noite a atração maior venha do noivo. Como pode uma noiva estar distraída? Como pode ela não se preparar? Como não pode ela viver na expectativa? O coração acelerado, preparando as suas vestes, as melhores vestes, limpas vestes, as mais preciosas joias.
Oh, Senhor, que nesta hora o Teu próprio Espírito em nós ative a nossa consciência, para que estejamos com foco em Ti, Jesus, em Ti. Como a noiva fixa o seu olhar no noivo, e como sabemos que os Teus olhos estão fitos em nós, que nós possamos nesta hora ser despertados em nossa atenção, em nossa devoção, em nosso amor, em nossa fidelidade, que possamos compreender a profundidade desta aliança de noivado, para que sejamos a noiva apaixonada, que está sendo embelezada pelo Teu Espírito, para que naquele dia, quando o noivo chegava, a noiva estava com o véu, e ele levantava o véu e dava um grito. Era um grito de alegria, porque ele estava deslumbrado com a beleza da noiva. A Bíblia diz que no arrebatamento Jesus descerá com um grande grito. Ele vai dar um grito enquanto a noiva vai subindo. Será o seu grito de alegria, porque a noiva foi embelezada, a noiva esplendorosa, a noiva gloriosa. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo, deixamos-nos ser trabalhados por Ti, para que a beleza de Cristo se veja em nós. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, Tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Mas não somente isso, Senhor, a determinação de me preparar para aquele dia. Se nós chegamos agora determinados, diga: eu estou determinado a me preparar para aquele dia. Sim, Senhor, nós nos determinamos nesta noite a Tua mesa, revivendo aquela noite. Tu disseste: vou para o Pai. Tu estavas partindo para preparar um lugar. Mas nós também queremos nos preparar. Determinamos agora que usaremos os nossos dias de peregrinação terrena, preparando-nos para aquele grande dia. Tu estás ocupado, preparando, todo o céu se prepara. E que a Tua noiva também se prepare. Cuidar das vestes de justiça que Ele nos deu. Senhor, queremos cuidar dessa veste, não queremos menosprezar as vestes de justiça. Ajuda-nos a cuidar delas com toda devoção, e que os nossos pensamentos estejam focados exclusivamente em Ti, exclusivamente em Ti. Repita após mim: estou esperando ansiosamente que Tu venhas para me levar para o grande banquete. Ali beberemos juntos
o cálice do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, nesta noite, comemos o pão e bebemos o cálice, antevendo o grande banquete. Parta o seu pão, recordando que este corpo partido é uma outorga, é uma entrega de si mesmo para formar em nós a noiva, a esposa do Cordeiro. E olhando para frente, olhando para o futuro, antevejamos agora as bodas do Cordeiro que o Pai está preparando para a consumação plena da nossa redenção. Comamos do pão. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja-se sentado àquela mesa. Deus Pai é o oficiante. Aleluia. Como Ele oficiou o primeiro casamento da terra, entre Adão e Eva, Jesus se tornou o último Adão, o segundo homem, para gerar a raça dos filhos de Deus vivo. Como Deus disse de Adão, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma companheira que o complete. Do seu filho Jesus, Ele disse, não é bom que ele esteja só, far-lhe uma companheira que o complete. Nós somos esta companheira. E Ele oficiará este último casamento, a nova criação. Aleluia. Reinaremos com Cristo em glória. Sentar-nos-emos com Ele no trono. Seremos a grande expressão da recompensa do sacrifício. A vitória do Calvário, a vitória da sua entrega. Não morreu em vão. Por isso levante o seu cálice, lembrando do que Ele disse, não beberei com outra, ser-te-ei fiel. Aleluia. Jesus, reafirmamos a nossa fidelidade ao levantarmos este cálice. Não beberemos com ninguém, senão contigo. Não faremos aliança com ninguém. Este cálice da nova aliança, este cálice da redenção, reafirmamos ali. E antevendo aquele dia, bebamos do cálice. Aleluia, 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 aleluia. Por 6 dias, tomamos esse globo como ato simbólico de consagração. Hoje é o 7º dia, 6º da nossa consagração, mas o 7º de dedicação das nações da terra. Pai, neste 7º dia, ao banharmos este globo, com o que representa o sangue do Cordeiro, ao tomarmos o cálice da redenção, cálice da aliança de noivado, nós trazemos à memória a tua promessa, a visão de João no Apocalipse, o grande finale, a consumação de todas as coisas, quando ele declara, vi uma multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, diante do Cordeiro, diante do trono,
trajados de vestes brancas, louvando, exaltando. Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, as ações de graças. Os céus cantam, tu és digno, Jesus, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, povo, raça, tribo e nação. E agora nós invocamos o teu nome para que de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações se aliancem contigo. Profetizamos nesta 7ª unção uma onda de avivamento sobre toda a terra. Chegue a voz do Evangelho pelas ondas do rádio, da televisão, da página escrita, da voz proclamadora de servos e servas, de evangelistas, de missionários, nesta década da grande colheita. Oh, aleluia! Nesta década da visão profética e evangelística, nós profetizamos agora. A terra inteira se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, como as águas cobrem o mar. Apresentamos aqui a tua mesa, na mesa da aliança, o pão e o vinho. Senhor, seja ativada agora em toda a terra a consumação da aliança de homens e mulheres com Jesus Cristo. Tu morreste por toda a terra. E por isso nós intercedemos para que esta palavra se cumpra. Tomamos a profecia e a geramos pela nossa intercessão. Pois sabemos que ela expressa a tua visão. Senhor, com certeza, não se aparta do teu coração, que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Por isso nos levantamos para dizer amém à tua visão. Certamente tu sabes que se levantar-se uma geração responsável para que esta visão fosse cumprida, e nós nos apresentamos nesta noite, quando renovamos a nossa aliança com Jesus de noivado, que queremos exaltá-lo, que queremos vê-lo glorificado. Ao tomarmos o azeite da unção pela 7ª vez, clamamos pelo derramar do teu Espírito. As promessas de João 14, 15, 16, do teu Espírito vindo. Senhor, venha o teu Espírito, que o teu Espírito cubra a terra. Ó Espírito, sopra o teu vento de avivamento. Espírito Santo, penetra cada vida, trazendo a regeneração, trazendo a redenção. Nós nos unimos agora nesta 13ª ceia, para clamar por um derramar do teu Espírito, que gere vidas, que nascem de novo, sejam transformadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, os nomes escritos no livro da vida, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E seja a ti, ó Cristo, noivo bendito, noivo amado, aleluia, uma noiva apaixonada por ti nesta noite, diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos com amor, com expectativa, com gratidão, envolvidos na obra de proclamar o teu santo evangelho, para que uma multidão de povos suba conosco a glória
naquele dia, quando vieres nos buscar. Aleluia. Levante as suas mãos para Ele, adore. Adoramos-te, Jesus. Adoramos-te na beleza da tua santidade. Olhamos para ti fixamente. Aleluia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluia, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, aguardando a hora em que Deus Pai dirá: chegou a hora, e ouvir-se-á o grito: eis o noivo, e seremos conduzidos às bodas da ceia do Cordeiro. Que o Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. E até amanhã, nosso 7º dia de consagração, 14º dia de Nissan, para celebrar a morte do Cordeiro.